Oi minhas lindas, tudo bem? Hoje o vídeo é de resenha e eu vou falar um pouquinho sobre essa base aqui, que é a base Pro Matte da Luisance, que é lançamento da marca. Eu usei essa base no último tutorial Fique Linda Gastando Pouco, vocês pediram para eu trazer a resenha e falar um pouquinho mais sobre ela, então cá estou eu, porque o pedido de vocês é uma ordem. Então se você gosta de vídeo de resenha, dica de produto baratinho, já deixa meu like que é muito importante aqui pro canal e se inscreva caso você ainda não seja inscrito, porque a gente vai ter uma maratona aí de vídeos só usando esses produtos BBB, então fica ligadinho aqui no canal que vai ter muito conteúdo bacana. E eu resolvi dividir a resenha em tópicos, para não esquecer de falar nenhum ponto que eu acho importante sobre essa base. Lembrando que eu vou dar aqui a minha opinião sobre ela, porque a base, gente, ela se comporta de maneiras diferentes em peles diferentes, então às vezes o que dá certo pra mim pode não dar certo pra você. Então vamos pro primeiro tópico, que é a embalagem. E essa é a embalagem da base Pro Matte da Luisance. O que me chamou a atenção logo de cara é que essa embalagem é bem parecida com a base Pro Matte da L'Oréal. Eu achei essa embalagem muito linda, parece de base cara mesmo. E é uma embalagem, gente, bem tradicional aí das bases nacionais, das bases baratinhas, que é em bisnaga. Eu acho esse tipo de embalagem super funcional porque a gente consegue usar o produto até o final sem haver desperdícios. A tampa é de rosquear e o dosador é bem pequenininho, então a gente consegue tirar a quantidade exata de base exatamente para não ter desperdício. Ela vem 30 gramas de produto, que também é uma quantidade tradicional aí das bases nacionais. E essa parte da embalagem é transparente, então a gente consegue observar a cor da base, o que facilita bastante na hora da compra. Ela não promete, gente, absolutamente nada, nem na frente, nem na parte de trás da base. A única coisa que vem escrita nela é que ela é Pro Matte. E sobre o cheiro, amores, é um cheiro bem suave. Lembra, assim, um perfuminho gostoso, sabe? Eu gostei, na minha opinião, apesar que eu não tenho sensibilidade a cheiro. Mas ela não tem aquele cheiro que lembra a hipogloss, né, que a maioria das bases baratinhas tem. E depois que a base seca, esse cheiro desaparece. E sobre a textura, eu vou colocar uma quantidade aqui na minha mão para vocês verem. Ela é bem densa, gente, olha, ela é grossinha. Ela é bem grossa, na verdade. Ela não sai, ela não escorre. Porém, a hora que a gente começa a fazer a aplicação no rosto, ela fica com uma textura super leve, super fluida, tem uma espalhabilidade bem fácil. A base ela vem disponível em 4 tonalidades, que é a da A a D. A única coisa que eu achei um pouquinho confusa foi a sequência das cores, porque ela não segue uma sequência crescente, né? Ou seja, a mais clara e a D mais escura, ela é misturada. Pra vocês terem uma ideia, a minha cor, que é a mais clara, é a cor C. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aí pra não se confundir na hora de escolher o tom. E eu vou mostrar pra vocês agora no meu braço as 4 opções de cores. Bom, gente, então essa daqui são as 4 tonalidades da base Pro Matte da Luisance. Como eu comentei com vocês, eles não seguem uma ordem crescente de cor. Então eu coloquei aqui da A e da D, vocês podem ver que a ordem de cor é bem bagunçada. Essa daqui é a cor A, que seria pra pele negra. Essa é a cor B, que seria para pele morena, essa daqui é a cor C, que seria para peles claras, e essa daqui é a cor D, também para peles morenas. Eu achei que a cor A e a cor B tem um fundo rosado, a cor C e a cor D tem um fundo amarelado. E agora nós vamos para a aplicação. Eu vou aplicar a base de um lado do meu rosto para a gente fazer a comparação de cobertura e também se com essa base a gente consegue construir camadas. E para fazer a aplicação, eu vou usar o pincel Kabuki, que é a forma que eu mais gosto de aplicar base. Então eu vou colocar uma quantidade aqui no pincel e vou fazer a aplicação dando batidinhas no meu rosto. Ela é bem fácil de espalhar. Bom, primeira camada aplicada, e vocês podem ver que assim, deu uma diminuída nas minhas manchas, um pouquinho da minha olheira, porém eu consigo ver ainda todas as manchas e as minhas imperfeições. Então é uma base que com uma camada ela fica com o acabamento mais natural, ela tem uma cobertura leve com uma camada. Vou até aproximar um pouquinho para vocês verem. Deu uma melhorada, óbvio, né? Porque minha pele, ela tem muita mancha, eu tenho muita olheira. Como eu comentei com vocês no outro vídeo, eu sou o tipo de pessoa que é tão branca que chega a ser transparente. Então, além de eu ter olheira, ainda dá pra ver as minhas veinhas aqui embaixo.
tô com bastante espinha. Então, pra cobrir isso aqui, amiga, tem que ser rebocão, sabe? E essa base não, exatamente por ela ter essa textura mais fluida, mais fininha, ela deixa um aspecto mais natural, uma cobertura mais leve, como a gente pode observar aqui. Bom, vou fazer a aplicação de mais uma camada pra gente ver se essa base permite que seja construído camadas e se vai melhorar essa cobertura, se a gente consegue chegar numa cobertura média alta. Bom, segunda camada aplicada, e sim, essa base permite que a gente construa camadas, o que eu acho um ponto muito positivo, porque acaba deixando a base mais versátil, né? Então tem dia que você quer uma cobertura mais leve, você aplica uma camada, o dia que você quer uma cobertura mais alta, aplica 2 ou 3, então eu acho isso muito bacana, nessa base Promate, a gente conseguir construir camadas. Em relação a essa outra aqui, também da Luisance, que é a Mate, ela tem uma proposta de secagem rápida. Então, nesse tipo de base, que tem essa proposta de secagem rápida, tanto essa quanto a da Fenza também, se você demorar para espalhar e for aplicar uma outra camada ou fazer alguma correção de uma área que não ficou totalmente uniforme na pele e a base já estiver seca, ela mancha na pele e começa a retirar a base. Então, entre uma base que seque rápido, mas que pode acontecer de manchar ou de retirar produto, e uma base que demora um pouquinho mais para secar, mas a gente consegue construir camadas, deixar a pele uniforme sem risco de manchas, eu prefiro a que demora um pouquinho mais para secar. E sobre a cobertura, com 2 camadas a gente consegue uma cobertura média, tá? Então eu ainda consigo ver um pouco da minha olheira, um pouco aqui das minhas manchas. Então, para cobrir isso daqui, só se eu fizesse a aplicação de um corretivo antes ou depois que eu vou fazer a aplicação do corretivo para fazer a iluminação, e daí vai dar uniformidade para minha pele e vai sumir com essas manchas. Bom, vou fazer então a aplicação do outro lado do meu rosto e já volto pra gente fazer os testes da transferência e da água. Bom, amores, resolvi mostrar eu fazendo a aplicação da segunda camada aqui do outro lado do meu rosto para vocês verem aí a questão da oxidação, né? Aqui desse lado tá molhado e aqui já está seco, então vocês podem perceber que praticamente não tem diferença de cor a hora que seca, a oxidação é mínima, então pelo menos essa cor AC que eu tô usando, a oxidação é imperceptível, então pra mim eu achei isso um ponto muito positivo. Bom, fiz a aplicação do outro lado do meu rosto, a gente consegue ter uma visão geral de como que ela se comporta na pele. Então é uma base que a gente consegue com uma camada, uma cobertura leve, efeito natural, e com 2 camadas, uma cobertura média. Então eu consigo ainda ver as minhas olheiras, as minhas manchas. Então esse é o tipo de base que a gente não vai conseguir uma cobertura alta, um reboco mesmo que cubra tudo, não é. Mas a gente consegue com 2 camadas uma cobertura média, o que eu achei muito bacana, pelo menos pra minha pele. E essas manchas aqui, depois que fizer a aplicação do corretivo, eu vou conseguir camuflar todas elas. Como vocês podem ver, ela fica com um brilho assim, com viço na pele, um efeito assim de pele saudável, de pele bonita, que eu particularmente gosto. Então ela mantém aqui o viço da pele sem ficar aquele acabamento opaco, embora ela já esteja sequinha. Agora eu vou fazer o teste da transferência pra gente ver se ela fica no lugar, se ela realmente está bem sequinha na pele. Peguei então aqui um pedaço de papel higiênico e vou fazer a aplicação no meu rosto com bastante vontade, pra gente conseguir ver aí a transferência. E como vocês podem ver, ela transfere sim um pouco, tá, gente? Eu considero uma transferência média. Não é o tipo de base que ela vai sair inteira no papel, mas ela tem uma transferência aí meio que significativa comparada com outras bases mate, o que leva a gente a ter a certeza de que ela precisa ser selada com pó. Não é o tipo de base que dá pra você usar ela sem o pó, principalmente quem tem a pele oleosa. Mas pra mim, eu aplicando a mão aqui no meu rosto, eu não sinto que ela está grudenta, sabe? Ela tá seca aqui no meu rosto, porém, no papel branco a gente consegue ver que sim, ela transfere um pouco. E agora eu vou fazer aquele famoso teste da água pra gente ver se essa base aqui, ela tem uma resistência legal. É uma base que não promete ser à prova d'água e nem resistente à água. Então toda a base, pelo menos pra mim, ela tem que resistir aí pelo menos um pouco a água. Não pode ser aquele tipo de base que caiu uma gotinha, a gente vai beber água, ela fica toda esbranquiçada na pele. Então peguei aqui um borrifador com água e vou fazer a aplicação no meu rosto pra gente ver aí se ela vai sair ou não. Bom, meninas, até aproximei um pouquinho mais pra vocês verem, ó, meu rosto tá bem molhado, espirrei bastante água.
Como vocês podem ver, a base não está escorrendo, eu não estou vendo as gotinhas saindo com a base. Tô passando aqui o dedo, ó. Se ela não tivesse resistência nenhuma, ela começar a ficar com riscos, tá? Ela não está saindo do lugar. Ó, não está saindo. Bom, então sobre resistência à água tá super aprovada. Vou terminar minha maquiagem e já volto para dar as considerações finais sobre essa base. Maquiagem finalizada e vamos lá para as considerações finais e se eu acho que vale ou não a pena essa base, a Pro Matte da Luisance. Bom, quem me acompanha sabe que eu gosto de bases de alta cobertura porque eu tenho muitas manchas e imperfeições, como vocês puderam ver aí no vídeo. Então eu gosto mesmo de um reboco, mas mesmo essa base não tendo uma cobertura alta, mesmo ela não cobrindo todas as minhas imperfeições, mesmo assim, gente, eu gostei dela, porque ela tem uma textura diferente de tudo que eu já testei. Quando a gente tira ela da embalagem, ela é bem densa, grossa, mas quando a gente passa no rosto, ela fica super fluida, com acabamento leve e natural. Então eu gostei bastante desse efeito nessa base. É uma base que eu considero versátil, que eu indicaria para quem tem pele madura, porque ela não vai acumular nas linhas de expressão, exatamente por ela ter essa textura mais fluida. Quem quer uma base para usar no dia a dia, com efeito mais natural, vai gostar dessa base. Ou para quem quer uma cobertura mais média, mais alta, também consegue usar essa base, porém construindo camadas, porque ela permite que seja construída camadas, né? Então com 2 camadas a gente consegue uma cobertura média. Claro, gente, que cobertura depende muito do tipo da pele da pessoa. Por exemplo, eu tenho muitas manchas, então 2 camadas somente dessa base não cobre tudo. Então eu preciso sim fazer o uso de corretivo, como eu fiz, né? Fiz a iluminação, apliquei pó, fiz a minha preparação de pele que eu estou acostumada a fazer, mas esses passos eu faço mesmo com bases com uma cobertura mais alta. Então pra mim, depois que eu fiz toda a minha preparação de pele, eu não consigo ver mais manchas, eu fiquei com uma pele bonita. Agora, quem quer uma base que somente ela cubra tudo, sem o uso de corretivos, aí eu já não indico essa base, porque o máximo de cobertura que ela consegue chegar é uma cobertura média. É uma base que ela deixa um acabamento bonito na pele, ela fica sequinha no rosto, porém ela não fica totalmente opaca, então ela fica com aquele visco, aquele brilho de pele saudável que eu particularmente gosto. Fica confortável na pele, mesmo tendo aplicado 2 camadas, apliquei o corretivo, o pó e tudo mais, e eu não sinto que ela tá aqui, então ela fica super confortável na pele, o que eu achei um ponto bem positivo. E pra finalizar a resenha, eu vou falar um pouquinho sobre a duração. Eu usei essa base pela primeira vez quando eu gravei, então o vídeo Fique Linda Gastando Pouco. E quem me acompanha lá no Instagram viu que eu postei no Stories, se você não me segue, segue lá, que eu terminei a maquiagem às 6 horas da manhã. Como eu tinha que acordar às 8, eu acabei dormindo com a maquiagem, então eu acordei às 8, retoquei ela e fui trabalhar. Então eu trabalhei, gente, o dia inteiro com a base. À noite eu tive aniversário pra ir, eu fui tirar essa base às 10h30 da noite, né, que eu tirei toda a maquiagem do rosto, então eu fiquei mais de 12 horas com ela, acho que deu 16 horas, que eu fiquei com a base no meu rosto. Então ela dura muito, claro que eu fiz a selagem com pó, gente. Então ela selada com pó dura horrores, então você pode passar aí e trabalhar tranquilamente que ela vai durar o dia inteiro. E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado da resenha. Me deixa aqui nos comentários se você já usou essa base, se ela funcionou pra você. Me deixe também algum produto que vocês querem que eu traga resenha aqui pro canal. E é isso, amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!